GC YouTube traz, a pedido de alguns inscritos, para falar um pouco sobre o texto O Mal-Estar na Civilização, de 1930, escrito por Freud. Esse texto é um texto polêmico porque ele sempre está atualizado, né? E o que eu vou falar talvez seja um resumo, pegar as principais partes que se encontram nesse texto para estar comentando. Esse texto foi escrito quando Freud tentava comprovar uma afirmação ou um questionamento de um romancista da época, o Romain Rolland, que dizia que o sentimento oceânico seria a base do anseio pela religiosidade no homem. E Freud vai então tentar constatar se isso é verdadeiro ou não. Para tanto, Freud então, no primeiro momento, vai repassar a teoria do narcisismo e vai, através desses dois momentos do narcisismo, o narcisismo primário, regulado pelo princípio de prazer, o narcisismo secundário, regulado pelo princípio de realidade. Freud fala então que, no primeiro momento, o bebê e a mãe se bastam. A mãe é sentida como extensão da criança. Só que vai havendo um momento que a mãe vai se afastando, então o bebê começa a gritar pelo seio, para que o seio venha. Esse grito, então, já denota que o objeto solicitado, aquilo que vai satisfazer o prazer, está fora da criança. Daí para frente, a criança vai, passo a passo, reconhecendo tudo que está fora de si, como uma realidade externa. Há um limite muito claro no adulto, do eu e do mundo exterior, o que é meu e o que está fora de mim. Mas o eu também comporta uma instância outra, que é uma extensão que se faz por dentro, adentro do eu, sem uma divisão muito clara, que Freud chama então de isso, que nada mais é do que o id. O eu então é um escudo do isso. Quando Freud então vai falar da passagem do narcisismo primário, eu e o mundo como extensão minha, a meu serviço, para o narcisismo secundário, que é o reconhecimento do mundo externo, do outro, Freud localiza então esse sentimento oceânico, que é um sentimento de intimidade, de unidade com o mundo. Esse sentimento está justamente na passagem de um narcisismo para o outro. É um sentimento que a criança tem de unidade com o mundo, que ela reconhece o mundo como externo, mas está em intimidade com esse mundo exterior. E que pouco a pouco ela vai perdendo essa intimidade e se acostumando a ver cada vez mais o mundo externo como algo que não lhe pertence, na qual ela está inserida, mas que não tem nada a ver com ela. Não é parte dela. Os limites do eu se tornam cada vez mais claros a partir da saída do narcisismo primário. Então, Freud localiza esse sentimento oceânico justamente na transição, do narcisismo primário para o narcisismo secundário. Freud, então, começa a questionar a religião como um sistema de crenças infantis, porque é um sistema que tudo explica, um sistema que tende a completar o sujeito, que tem explicação para tudo. Então, para Freud, esse tipo de sistema que não coloca em dúvida nada e que tudo explica é um sistema de crenças infantis. Critica os filósofos da antiguidade, como Parmênides de Eleia, quando, diante da insustentabilidade da religião, vai criar nomes outros para prolongar ou mudar ou tentar sustentar a religião com Deus como invenção do homem, criando nomes que vão mudar um pouco a conotação, mas que no fundo tudo se refere a um Deus. Então, Parmênides de Eleia usa o termo ser absoluto,
Já Platão vai usar o termo ideia do bem brilhante como o sol. E quando? Freud fala então que quando não há uma argumentação para a lógica divina e as coisas nem sempre dão de maneira à obtenção do prazer, o homem vai dizer então, ainda sustentando a religião, que Deus escreve certo por linhas tortas. Freud pega então uma frase de Goethe que fala que aquele que tem ciência e arte tem religião. O que não tem nenhuma delas que tenha religião. Se pegarmos a primeira oração, né, aquele que tem ciência e arte tem religião. Supostamente entendemos que ciência e arte está para a religião, como sinônimo. Ou seja, o trabalho psíquico intelectual, né, pode ser uma fonte de prazer que venha a dispensar a religiosidade no homem. Na oração seguinte, nós temos então que aquele que não tem nenhuma delas, nem a ciência nem a arte, que tenha a religião. Ou seja, na ausência desses dois trabalhos aí, intelectuais, desse trabalho artístico, né, na ausência deles, que a religião então ocupa o lugar na promessa de obtenção do prazer. Freud fala que a vida humana, a existência humana, era demasiadamente dura, que existem algumas qualidades que podem minimizar o sofrimento humano. Uma delas são as distrações eficientes, né? Aí entra a ciência, tirar o máximo proveito da desgraça humana. A outra seria o que Freud chama então de satisfações substitutivas, que seria exatamente a arte, né? E por último, Freud enumera substâncias tóxicas que anestesiam o homem e o afasta da dor. E até comenta que algumas sociedades, algumas tribos, davam um lugar de destaque para a droga no seu seio, né? Sabemos que algumas tribos indígenas, do homem primitivo, o uso de alguns alucinógenos era rituais espirituais. Bom, Freud então segue que a meta da vida é a felicidade, né? E que a busca da felicidade, ou seja, do prazer, vai se dividir em dois momentos: a fuga da dor ou do sofrimento e a busca de sensações intensas de prazer, que seria então a felicidade. Hoje nós percebemos que gastamos muito tempo fugindo da dor e talvez muito pouco tempo buscando de fato sensações intensas de prazer. Pagamos seguro de carro, seguro contra roubo de casa, andamos na rua sempre alerta, desenvolvemos alarmes para casa, ou seja, criamos uma parafernália para nos proteger da dor, do sofrimento, da perda. Então, vivemos muito mais no momento de fugir de dor, o que necessariamente não significa que estejamos, né, em contato com sensações intensas de prazer. Freud coloca também que a felicidade só é possível mediante o contraste com a angústia. A felicidade é um pico, um momento único, né, que em seguida é contrastado pela angústia. Se a felicidade fosse algo perene, pleno, retilíneo, o homem assim não chamaria de felicidade, se acostumaria a isso e não chamaria de felicidade. Mas como a felicidade é algo que nos falta quase todo o tempo, então nos fazemos sempre desejantes de felicidade. Freud coloca então que na existência humana, o sofrimento humano pode ser originado de três fontes principais. A primeira é o declínio e a corruptibilidade do corpo. Segundo, o mundo exterior, as intempéries da natureza, as questões que estão alheias ao nosso controle. E o terceiro, e talvez a mais cruel das dores, seja aquelas causada pelo relacionamento do homem com outros homens, né? Pelo relacionamento humano. Freud vai falar então que o trabalho psíquico, o trabalho individual,
funcionam como sublimação das pulsões e podem ser uma técnica poderosa para evitar a dor. E aí se inclui a ciência, se inclui trabalhos, né, de pesquisa, se inclui uma profissão, ou seja, são meios eficientes de evitar a dor. Freud fala também do amor sexual, do amor dos casais, do amor afetivo, né, das relações de casais, que podem ser um meio também para evitar a dor. E que é tão intenso esse prazer de estar apaixonado, de estar, né, investindo o objeto de paixão, de desejo, que muitas pessoas vão evitar isto, evitar o contato com o amor sexual, não porque ele não preencha ou não evite a dor, mas porque, diante da perda do objeto, né, o cenário é de total desamparo. Então, ao mesmo tempo que ele oferece uma intensa sensação de prazer, ele pode vir a ser uma intensa sensação de dor. E o homem vai se defender, então, deste amor em função de evitar a dor da perda. Por fim, Freud fala, então, que felicidade é um problema da economia de libido de cada um, né? Que não há uma felicidade que seja comum a todos os homens, mas que a felicidade, na verdade, é algo muito pessoal, muito singular de cada ser. E aí ele volta a falar, então, das religiões como um sistema que reduz as possibilidades de escolha, impõe uma receita universal em busca de felicidade ou prazer, deprecia o valor da vida terrena, da existência humana e, ao mesmo tempo, faz uma deformação do mundo real. Então, para que a religião possa operar, né, levando em conta essas características, é preciso haver uma inibição, é preciso haver um rebaixamento da inteligência. Inteligência que é a capacidade de questionar, de colocar em dúvida, né? E aí entra o papel da fé. O rebaixamento da inteligência cede lugar à fé, né? Porque se tentarmos questionar a religião, talvez não encontremos qualquer sustentabilidade para o que ela propõe ou para o que a religião se diz ser. Freud fala então que a religião é uma espécie de de delírio em massa, né, que acaba por estagnar o desenvolvimento do ser humano. Sobre o sofrimento humano, Freud vai falar então que a civilização, embora construa métodos que amparem, que tente unir os homens através de Eros, ela também é uma das causas do sofrimento humano, né? Causa da dor humana. E aí Freud vai vasculhar a história, nos fala da entrada do cristianismo, né, que desvaloriza a vida terrena, vai falar então das grandes navegações, que ao contato com um povo diferente, com tribos descobertas, o povo dessas tribos viviam de alguma forma, de uma maneira simples, de uma maneira mais coerente com a natureza, sem grandes aparatos tecnológicos, e que viviam bem dentro daquilo que eram os costumes daquela cultura. E que, na verdade, talvez essa civilização de tribos fosse até mais desenvolvida do que a chamada civilização europeia. E Freud cita que a descoberta do mecanismo das neuroses mostra, então, uma grande felicidade em alguns sujeitos quando têm que sacrificar suas próprias pulsões para atender a uma demanda de civilização, de convívio em grupo. Bom, Freud define então o que é cultura, o que é civilização, o que é Kultur em alemão. Ele vai falar então de um conjunto de realizações e regulamentos que distingue a vida do homem atual da dos seus antepassados animais, né, que o faz diferente. Auxilia a se proteger das intempéries, das forças da natureza e, ao mesmo tempo, coordena os relacionamentos mútuos. Então, para Freud, isso seria a cultura. Pois bem, cultura implica, então, em trabalho, né? À medida que o pai absoluto da família primitiva, né, se une a outras famílias, há uma necessidade, então, do trabalho para sobreviver. Então, Freud vai falar, então, que a necessidade,
né, obriga o homem a trabalhar para que ele tenha, né, uma vida em sociedade. Mas Freud também cita que o outro laço importante é o amor, é a pulsão de Eros, que o homem então mantém a mulher ao seu lado e esta, por sua vez, mantém o filho consigo. Ou seja, nesse momento Freud vai falar então que a necessidade e o amor, né, são os ancestrais, os pais da civilização. Né? Os domínios de Eros e de Anaké são, então, os pais da civilização. Eros, o amor, Anaké, a necessidade. Pois bem, falando então dessa questão, né, do trabalho na cultura, mas a cultura não é só trabalho. A cultura exige alguns outros atributos que necessariamente não são lucrativos. Um deles é beleza. Né? Se espera encontrar tudo muito adornado, tudo muito belo, tudo muito bonito para os olhos. Né? É o senso estético. Outra questão é a limpeza. Quando nos deparamos com um lugar totalmente sujo, desorganizado, o nosso primeiro pensamento é que falta civilização naquele lugar, certo? Pois bem, Freud propõe então que o sabão seja o termômetro para medir a civilidade de um povo. Né? Então, cultura implica em trabalho, implica em beleza e implica em ordem e limpeza. Vamos pensar então que a função da cultura é unir cada vez mais o homem em grupos cada vez maiores até chegar na humanidade. Então, a função da cultura, a cultura está sob os domínios de Eros. A cultura impõe sacrifícios, né? A restrição da vida sexual é um dos sacrifícios impostos pela cultura. E Freud vai criticar então o mandamento cristão que fala: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, que ele acha que é injusto e difícil, porque o homem é destrutivo na sua natureza. O estranho geralmente vai nos tratar mal. Como podemos amar alguém que nos trata mal? O amor é reservado para uma distinção das pessoas, né, que amamos, que está à nossa volta, família, amigos, mas não para todo mundo. E Freud propõe então que mude o mandamento: amarás ao teu próximo como o teu próximo te ama. Então ele fala que é uma exigência difícil e injusta, né, que a civilização, através do cristianismo, impõe ao homem. Ele critica então a questão das exigências ideais, e aí ele vai falar de Sócrates, que fala que a virtude moral está associada ao conhecimento do bem, ou seja, né, a vivência do prazer, do desenvolvimento e da evolução humana é uma questão de exercício racional, quando na verdade a psicanálise não vai em momento algum endossar isso. Né? Não é uma questão de aprender um comportamento, mas de mudar internamente, de conhecer o desejo de cada um, a verdade de cada um. Isso vai implicar num domínio maior dos nossos impulsos, das nossas pulsões e num convívio social. Freud cita os narcisismos das pequenas diferenças. Né? O que é isso? São rixas entre povos próximos, aparentados de alguma forma, né? Mas que é uma forma inocente de colocar no mundo a inclinação agressiva do homem. Então, podemos citar como exemplo de narcisismo de pequenas diferenças os portugueses, os espanhóis, os brasileiros e argentinos, né? O povo do sul do Brasil com o povo do nordeste do Brasil. Podemos falar, né, dos cariocas e paulistas. São exemplos de narcisismo de pequenas diferenças, onde há um ataque, né, ao outro, esse ataque geralmente criticando, destruindo a imagem do outro, e que são formas ingênuas, inocentes, de descarregar a agressividade humana. Então isso seria para Freud o narcisismo das pequenas diferenças. A cultura está a serviço de Eros, tende cada vez a unir mais homens em comunidades cada vez maiores. Então, civilizar é lutar pela vida, apesar da presença constante e ameaçadora do instinto de agressividade,
que busca sempre a morte. Então, a civilização está a serviço da vida, a serviço de Eros. Há no homem uma disposição inata e insistente para ser destrutivo, para a destruição. E isso Freud coloca, né, que reside nessa pulsão destrutiva, na pulsão de morte, o maior obstáculo à civilização. E aí a civilização vai criar aparatos ou formas de conter a agressividade. Só que Freud observa que a agressividade contida, ela se volta para o eu. Uma parte do eu toma essa agressividade e se opõe contra o próprio eu. Essa parte que toma a agressividade e direciona e endereça ao próprio eu é o supereu, o superego. Né? O superego implica sempre em destrutividade e culpa. Né? E Freud vai falar então que a possível união dos homens só pode se dar pelo aprofundamento do sentimento de culpa. Um exemplo que eu dou disso é irmãos que não se falam, brigam o tempo inteiro, e aí um dos pais morre. Aí esses irmãos fazem as pazes. Né? São formas de remissão da culpa por não ter atendido a uma demanda do pai ou da mãe para que vivessem em paz. Então eles passam a viver em paz a partir desse momento que é movido pela culpa. Freud vai colocar então, né, que é inevitável na convivência humana, se torna inevitável a ausência de culpa. Sempre vai haver uma culpa. Freud fala então que as exigências superegóicas, né, são aquelas que versam sobre a relação dos homens com os outros homens. A isso Freud então fala que é a ética. Né? Então a ética é a regulação da vida humana em sociedade. É uma tentativa de livrar a civilização da tendência inata dos homens para a agressão mútua. Se não houvesse esse conjunto de regras, que é a ética, que é parte da civilização, os homens provavelmente se matariam. Né? Um mataria o outro. Ele deixa em aberto, inclusive, a possibilidade de investigar melhor a ação do supereu nas comunidades. Né? Deixa claro que gostaria que isso fosse feito no futuro. Hoje nós temos o filósofo esloveno Slavoj Žižek, que fala e estuda sobre isso. Nós temos o psicanalista francês Charles Melman, que também estuda sobre essa questão. Então, o anseio de Freud, de alguma forma, está sendo satisfeito. Bom, um outro ponto importante que podemos citar desse texto, deixa eu localizar aqui, vamos ver onde Freud vai falar aqui. Freud fala também, em um determinado momento desse texto, né, que a família é um laço, né, de Eros, está sob o domínio de Eros. Portanto, o amor, ele também é uma ferramenta para a civilização, mas ao mesmo tempo se torna ambíguo, né, em termos de ser ou não uma ferramenta favorável à civilização. Por quê? Numa família muito unida, há sempre uma resistência de um membro sair para buscar novas fronteiras no âmbito social. Né? E para isso, Freud fala então que a sociedade criou ritos para facilitar essa saída, essa passagem. Né? Ritos de puberdade, Freud cita esse termo. Em Jung nós vamos encontrar os rituais de passagem, que são as festas de debutante, que transformam a menininha numa mulher, o tiro de guerra, que faz o homem sair do papel de menino e se transformar em homem, a passagem para a vida adulta. São ritos criados para facilitar o desgarramento dos membros unidos por elos. Desgarramento necessário, vamos colocar assim. Freud, no final do texto, se recusa a exprimir qualquer juízo de valor acerca da civilização. E ele diz que esse não é o campo dele, que isso ele deixa para os especialistas no estudo da civilização, que ele não é um conhecedor do tema. Né? E ele pergunta no final se Eros
poderá ser capaz de um dia vencer a luta contra Thanatos, contra a pulsão de morte, e prevalecer entre os homens. Se isso acontecer, por quanto tempo podemos contar com Eros e que medida se poderá contar com Eros? Como vemos, esse é um dos poucos textos de Freud que tem também um cunho sociológico, né, que fala do sujeito dentro de uma comunidade social. Mas é um texto interessante porque nos chama a atenção para o nosso momento atual. Né? Que momento é esse? Se para Freud o Deus, né, a providência, é um substitutivo de pai que o homem cria para minimizar o seu desamparo diante da perda do pai carnal, né, e que Deus é um pai muito mais melhorado do que aquele que conhecemos, Freud vai colocar então que diante de um desamparo, né, tendemos a buscar então esse pai inventado pelo homem que minimiza o desamparo. Quando pensamos hoje na situação do mundo atual, né, podemos voltar aí um pouco, que é mundial essa questão, não é uma questão brasileira. Estados Unidos, a partir do governo Clinton, quando houve um escândalo com a estagiária, né, o governo foi perdendo aquele caráter de intocável, de perfeição. Né? Quando se assegura que o americano tem 1 metro de espaço aéreo escaneado e que nada pode acontecer, aí vem a queda das 2 torres gêmeas, que é o símbolo fálico dos Estados Unidos. A população se sente desamparada. No Brasil nós temos o mesmo fenômeno. A questão da corrupção, de todo esse desvio de dinheiro do governo, né? Deixando claro que o governo não está preocupado com o amparo do povo, nos coloca em contato então com uma proliferação de religiões, cada uma oferecendo um tipo de amparo diferente. Então, se pensarmos no crescimento dos segmentos religiosos no Brasil, nós vamos encontrar aí uma relação com o sentimento de desamparo do brasileiro. Né? Nunca os segmentos religiosos cresceram tanto. Então, a gente fala de um texto muito atual, onde fica muito clara a destrutividade do homem como um traço inato da sua natureza. Vemos isso todos os dias no jornal, destruição do outro sem um alvo, sem uma razão. Percebemos essa questão da religião. Então, a gente quando lê esse texto, nós vamos nos sentir, de alguma forma, ele nos esclarece o momento que vivemos hoje. Eu aconselho vocês a lerem o texto original, O Mal-Estar na Civilização, é o título da primeira tradução no Brasil. Recentemente, a Companhia das Letras lançou uma nova tradução e o título desse texto aparece como Mal-Estar na Cultura. Tá? Leiam, talvez vocês possam refletir mais e descobrir novas coisas a partir da leitura desse texto. Até um próximo vídeo com um tema diferente.